De Matheus Meirelles. Após caso de sarampo, a Secretaria da Saúde de Roraima cobra a criação de uma barreira sanitária na fronteira entre Brasil e Venezuela. O pedido foi feito depois que um bebê venezuelano com 1 ano de idade foi diagnosticado com a doença e internado no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista. A família do bebê vive em uma praça da capital do estado que, segundo a prefeita Tereza Surita, já está sendo alvo de um bloqueio vacinal. O secretário estadual da Saúde, Marcelo Batista, destaca que, diante da crise, há necessidade de atualizar a cobertura vacinal. O governo do estado já estava programado uma grande campanha de vacinação agora ao começo de março, que a gente possa fazer uma grande cobertura vacinal, não só no nosso município de Boa Vista, mas em todo o interior, para que a gente possa diminuir esses números da cobertura vacinal hoje que nós temos no nosso estado. Boa Vista, hoje, nós estamos abaixo da cobertura vacinal que nós tínhamos que ter para algumas doenças, o sarampo é uma delas, só está com 85% de cobertura e o que preconiza o Ministério da Saúde é que seja pelo menos 95%. Nesta semana, o presidente Michel Temer vai decretar situação de emergência social em Roraima, devido à crise de refugiados. Em reunião com ministros, que durou mais de 3 horas no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, Temer discutiu os pontos que estarão em medida provisória. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o Exército estará no comando da ação na fronteira do Brasil com a Venezuela. A partir da determinação do presidente da República e da medida provisória que vai instituir exatamente a emergência social na fronteira e em Roraima, em primeiro lugar, as Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação do governo federal naquela região. Ou seja, nós estamos designando um general de divisão, um general de 3 estrelas, para coordenar toda a ação federal. E isso vai estar definido nessa medida provisória. O ministro Raul Jungmann destacou também a duplicação do efetivo militar na fronteira e o envio de um hospital de campanha com ambulatório e salas de enfermagem e cirurgia. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, explica o intuito das medidas do governo federal na região. Haverá um aumento de força armada, particularmente do Exército, em Pacaraima, não para proibir a entrada de venezuelanos, seria contrário aos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve, mas seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando, como pode ser útil dentro da própria comunidade de venezuelanos que chegou ao Brasil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, também participou da reunião e destacou a atuação da pasta na fronteira. O GESF trabalha coordenando a área de inteligência. Inteligência voltada para identificar a origem dos fluxos, a intensidade, as possibilidades de aumento ou de redução e o resultado das políticas que forem adotadas em função desses dados. Para isso, nós dispomos não só de profissionais dispostos no terreno, como temos ainda uma integração muito grande com outros serviços de inteligência de toda a área, como Colômbia e outros países envolvidos no problema. Segundo o ministro Sérgio Etchegoyen, o objetivo é proteger a população sem descuidar da crise humanitária na fronteira com a Venezuela. De acordo com o relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mais de 1 milhão de venezuelanos já deixaram o país. No Brasil, acredita-se que tenham entrado pelo menos 40 mil imigrantes vindos da Venezuela. Augusto, esse é um drama humano e as autoridades estão perdidas. Um drama e que as autoridades começaram a acordar para ele agora, né? O Brasil, eu acho que com essa decisão, ele honra a tradição de generosidade, né, com que trata a questão dos refugiados. Não dá para fechar a fronteira, não dá para recusar a acolhida, né? Não dá para deixar de acolher os que procuram o Brasil. Agora é o seguinte, o Brasil é um país muito pobre, que não tem condições de absorver uma multidão desse porte como absorvem, por exemplo, países como os Estados Unidos. Ali dá. Ou países mais desenvolvidos, como a Alemanha e tal. No Brasil, você não pode deixar essa multidão concentrada em Roraima, por exemplo, e daqui a pouco o governador faz o que fez o governador de Viana, lá, o governador do Acre, lembra? Ele pegou um monte de haitianos e mandou para São Paulo, né? Como faziam os prefeitos de antigamente, que davam um vale e mandavam para a cidade seguinte. Não é assim. Agora,
chegamos a isso, né? Eu acho que a omissão dos países vizinhos, com essa conversa de soberania e tal, não interferiram quando deviam, e a Venezuela caminha, o Vila já disse isso, aí caminha para a guerra civil. O Maduro sabe que ele não tem opção, para sobreviver ele tem que ficar no poder, né? O destino dele, na melhor das hipóteses, é a cadeia. Então ele vai radicalizar e tal. Chegou a esse ponto, a situação que nos resta é acolher o maior número possível de refugiados e organizar a absorção deles pelo Brasil, porque o país não está acordando agora, repito, e os caras estão começando a formar comissões, tá? E vamos botar um general para cuidar disso. Não existe homem providencial nem nos quartéis nem fora deles. Precisa pegar gente competente e tentar resolver um problema que é muito grave, e as autoridades militares da fronteira repetem que o Brasil não tem condições de protegê-las. Não tem, são porosas, eles vão entrar quantos quiserem.